A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por poder estudar a tua palavra, os teus mandamentos, os teus estatutos, Senhor. Que eles entrem em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, Pai. Preparai o nosso coração e nossa mente para que recebamos a tua palavra, Senhor, para que recebamos e entendamos a tua mensagem, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jó. Ontem a gente viu Jó acusando os seus amigos e hoje é a continuação da fala de Jó no capítulo 17. E o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Direi à sepultura, tu és meu pai, aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá consigo à sepultura e haverá descanso no pó. Aqui ele está dizendo que os amigos, todos estão pasmos pela situação dele aqui, mas os amigos, ao invés de apoiá-lo, de consolá-lo, não, os amigos estão o acusando, né? Aí Bildade fala outra vez no capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ou tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra assolada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derrubará. Porque os seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. Será faminta a sua calamidade e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confinado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terão filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum ficará nas suas moradas. Do seu estado se espantarão os vindos do acidente, e do Oriente ficarão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso,
e este é o lugar do que não conhece a Deus. Aqui ele está falando sobre quem não conhece a Deus, o que pode acontecer, né? Que realmente os que estão nos caminhos do Senhor também passam por tribulação, mas a gente passa pela tribulação na certeza de que a vitória vem, pois Jesus Cristo está conosco. Agora os ímpios não, passa pela tribulação e não sabe de nada do que pode acontecer. Na realidade ficam desesperados com tudo. Nessa época principalmente a gente vê, com essa época de pandemia, né? A gente vê muita gente desesperada, muita gente querendo tirar a própria vida. Isso é a falta de Deus no coração, né? É a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Porque a nós, filhos do Senhor, lógico que a gente também fica preocupado, somos humanos, né? A gente fica preocupado, muitas vezes acaba se desanimando um pouco, mas isso é ser humano. Mas quem vive no Senhor se anima novamente, se fortalece no Senhor, ergue a cabeça e continua à frente, né? Aí Jó responde a Bildade no capítulo 19. Respondeu Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me acusais pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido, grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, já não posso passar e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore e fez inflamar contra mim a sua ira e me considerou para consigo como aos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu Criador, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez nojento, e a minha mulher. E até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apagaram, a minha pele e a minha carne, se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Por isso o meu coração se consome no peito. Na verdade, devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Aqui é aquela velha história, né? Quando a gente vê alguém que, ainda mais alguém que é temente a Deus, a gente vê ele passando por uma tribulação, automaticamente a gente acaba julgando, né? O que fez de errado, o que aconteceu, por que está acontecendo isso. Não só a própria pessoa, como também aos arredores, né? Acabam vendo isso e acabam
acabam pecando nisso, né? Porque a palavra de Deus fala, não julgueis para não ser julgados, mas somos humanos, de vez em quando isso acontece. Não pense que é só com você, comigo, com todo mundo isso acontece. Em algum momento da vida a gente acaba julgando alguém, seja pela roupa, pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar, pelo jeito de pensar. De alguma maneira a gente acaba julgando, até mesmo pelas tribulações pelas quais estão passando. Isso é natural porque a nossa tendência é o mal, né? A gente tende a ver o mal em tudo, porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Mas aqui Jó fala, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então ele sabe que ele sempre andou reto nos caminhos do Senhor e que se ele fez alguma coisa errada, que Deus mostre a ele, mas que essa coisa errada não apaga todo o bem que ele fez, né? Porque mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada, ele está arrependido, né? Ele está arrependido de coração, porque ele sempre se entrega a Deus e ele tem a certeza de que Deus vive e de que Deus o protegerá, que um dia Deus vai voltar a favor dele, né? Aí no capítulo 20, Zofar fala outra vez. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já viu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restituirão seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios, os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá, conforme ao poder da sua mocidade, não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá, nada lhe sobrejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Porém, para que possa encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. A seta que o atravessou sairá do seu corpo, brilhando com a bilis do seu fígado, e o medo tornará contra ele. Toda a escuridão se reservará para os seus tesouros, um fogo não assoprado o consumirá e o devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Aqui Zofar está dizendo o que acontece com os ímpios, querendo dizer que Jó recebeu tudo de bom e tal, como qualquer ímpio recebe tudo de bom, mas em algum momento tem a sua paga, né? E ele acha aqui que o Jó é um ímpio e está recebendo a sua paga. Mas aí Jó responde no capítulo 21. Então respondeu Jó e disse: Ouve atentamente as minhas razões, e isto me sirva de consolação. Suportai-me e eu falarei. Então, havendo eu falando, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem?
Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles diante dos seus olhos, e os seus renovos vêm diante de si. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. Aquele falando do ímpio, né? Que realmente o ímpio, como Deus disse, né, o sol está para todos. Muitos ímpios, a gente fica até pensando, poxa, o cara tem tudo, tem a vida financeira boa, uma boa família e tal, mas quando a gente olha assim, superficialmente, a pessoa é bem de vida, mas a gente não conhece bem o seu íntimo, né? E outra coisa, essa pessoa, o ímpio, ele não precisa fazer nada porque ele já pertence ao maligno, né? Ele já pertence ao mundo. Então ele não é tentado porque ele já está no mundo. Então do mundo, depois quando vir o julgamento, é a morte eterna para ele. Quanto a nós, não. Nós que somos filhos do Senhor, nós somos tentados para poder sair da aba do Senhor, para sair debaixo de suas asas e pertencer ao mundo, porque quando a gente não está em Deus, a gente está no mundo. Se a gente está no mundo jaz o maligno, então pertence a ele, né? Então muitas vezes, aí vem mais uma vez, vigiai e orai, né? É uma coisa de se refletir muito bem, porque o sofrimento pelo amor do Senhor, né? O sofrimento pelo amor de Deus é um galardão imenso que a gente terá no final. Então a nossa luta não é para ter vida boa aqui, embora Jesus tenha dito que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele quer o melhor dessa terra para a gente, mas não é para isso que a gente vai lutar. A nossa luta é para pertencer ao reino do Senhor, é para um dia estar face a face ao lado dele, ou seja, é seguir os mandamentos dele, seguir os estatutos dele, e seguir a direção dele sempre, se permanecer firme no caminho dele, né? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí a gente continua no versículo 14. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como os ciscos levados pelo redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheçam. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa, depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os vermes os consomem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor, que acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz, finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões no vale lhes são macios e todos os homens seguirão os mesmos caminhos, sendo que adiante dele já foram inumeráveis.
Como, pois, me consolais com vaidade, pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão. Aqui ele mais uma vez confirmando, né, quem está no caminho do Senhor, né, que quem anda no caminho do Senhor tem proteção, né, que o ímpio, por mais que ele viva bem, entre aspas, aqui nesse mundo, mas um dia ele pagará e pagará caro, né, porque ele pagará com a morte eterna. Nós não, nós estaremos junto a Deus, louvando, adorando, simplesmente adorando, sem trabalho, sem tristeza, sem dor, sem angústia, sem fome. Acho que será um lugar tão lindo que a nossa mente é incapaz de imaginar como vai ser, né? Imagina só as ruas de ouro, ouro puro, o melhor ouro que tiver, né? Então vai ser um tempo vai ser um tempo eterno de adoração, de louvar e de agradecer a Deus por toda a direção, por toda a proteção, por toda a bênção que nos fez, né? Amanhã a gente continua na terceira fala de Elifaz. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por estudar a tua palavra, Senhor, por mais um dia poder escutar a ti, Senhor. Obrigada por tuas mensagens, que ela entre em nossos corações, Pai, que ela nos direcione sempre, Senhor, que nos proteja, Pai, que cada vez mais a gente possa conhecer a tua palavra, que a gente possa conhecer a ti, pois queremos, Senhor, ter intimidade contigo, Pai. Queremos nos aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Temos sede da tua glória, Pai. Eu peço a ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Caia por terra toda maldição direcionada a ela, Pai. Caia por terra essas enfermidades, Senhor, seja qual for. Toque na saúde dela, Pai. O Senhor sabe o que está afligindo, o Senhor sabe qual é o problema, Pai. Que o teu Espírito opere milagres ali, Senhor, arrancando toda a enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a ti pelos meus familiares, os familiares de meu esposo. Eu peço a ti, Senhor, pelos nossos amigos. Peço a ti pela nossa liderança política, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles. Que o seu Espírito entre no corações dele, tira a venda dos olhos deles, Pai, para eles enxergarem o povo, Senhor, para melhorar a vida do povo, que eles estejam lá para o povo e para o povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, peço pela nossa presidência, Pai, que os teus anjos estejam ao redor ali, se aproximem deles ali, Pai, para procurar cada vez mais ajudar o teu povo, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.